Eu sou Maurício dos Santos de Suí e, juntamente com o professor Manuel Osório Binello e a professora Vanessa Faoro, nós desenvolvemos a pesquisa do algoritmo genético para a determinação indireta de parâmetros físicos para o método dos elementos discretos. Bom, a soja ela é bastante importante em nossa sociedade, pois ela provê tanto alimentação como remédios e óleos naturais. Bom, porém no momento da secagem, essa soja apresenta um alto teor de umidade. Esse teor de umidade ele é bastante prejudicial para o grão, pois ele propicia o desenvolvimento de fungos e bactérias. Esses fungos e bactérias acabam por deteriorar o grão. Para solucionar esse problema, é necessário com que o grão passe por um processo de secagem artificial. Essa secagem consiste em posicionar o grão no topo do equipamento e esse grão vai percorrer um caminho recebendo rajadas de ar quente de diversas angulações. Essas rajadas vão remover a umidade do grão, tornando ele apto a ser armazenado. Na fase de armazenamento, o grão vai ser guardado até que ele possa ser transportado ou vendido. Porém, existe um grande problema nesse processo, que é a possibilidade de incêndio no processo de secagem artificial. Essa possibilidade de incêndio, ela causa tanto perdas humanas como perdas financeiras. E esse problema ele é tão grande, pois só esse ano de 2020 ocorreram pelo menos 2 incêndios em silos de secagem artificial de grãos. Bom, esse problema ele ocorre bastante por conta de 2 fatores. O primeiro é o formato elipsoide do grão. Esse formato ele faz com que o grão sofra algumas alterações de movimento. E o segundo problema é a natureza discreta da secagem da soja, pois no processo de secagem, as rajadas que vêm de diversas angulações, elas também alteram essa movimentação do grão. Então, é possível que determinado grupo de grãos fique preso em algum lugar recebendo uma rajada de ar quente. E com isso, essa temperatura dos grãos é elevada a um grau muito alto que inicia um incêndio. Então, esse fogo ele se espalha entre os outros grãos e depois para todo o equipamento. Para solucionar esse problema, é necessário conhecer o processo e aplicar uma técnica inteligente para poder obter as respostas do problema. Com isso, é necessário obter a propriedade do grão. Para esse experimento, foi escolhido obter o coeficiente de Poisson e o coeficiente de amortecimento. O coeficiente de Poisson ele é uma propriedade que define o quanto um grão, enquanto um elemento ele vai conseguir absorver de energia antes de se dilatar. Por exemplo, essa borracha aqui. Quando você aplica uma força vertical nele, o coeficiente de Poisson dessa borracha determina o quanto ela absorve de energia antes de se dilatar na horizontal. E o coeficiente de amortecimento, ele mede o quanto aquele elemento dispersa de forças, seja por calor ou por som, no seu processo de movimentação. Bom, para poder encontrar a solução para o problema, foi optado por implementar um algoritmo genético. Esse algoritmo genético, ele faz inicialmente a inicialização de uma população inicial de forma aleatória. Então é passado por uma fase de avaliação dos indivíduos, onde cada indivíduo é avaliado se ele consegue resolver o determinado problema. Caso nenhum consiga resolver, é passado por uma fase de seleção, onde foi implementado a seleção por torneios, onde é realizado diversos torneios, onde os indivíduos de maior valor de aptidão ganham os torneios e ganham a possibilidade de se reproduzir com outros indivíduos. Então, nessa fase de reprodução, foi visto que os genes de cada indivíduo são compostos por 10 elementos, onde os 5 primeiros representam uma possibilidade para o coeficiente de Poisson e os 5 últimos uma possibilidade para o coeficiente de dispersão de forças, a recombinação foi optada pela recombinação de ponto único, onde é pego uma parte do pai e uma parte da mãe, onde são pegos 5 genes do pai e os 5 últimos genes da mãe, para gerar os novos filhos. Após isso, é feita a fase de mutação, onde é aplicado uma alteração aleatória em gene dos indivíduos da população.
Então, o algoritmo ele executa esse processo diversas vezes, até com que seja obtida uma resposta adequada para o problema. E quando é obtida essa resposta, é pego o valor do melhor indivíduo da população, que ele é o mais apto a solucionar o meu problema. Então, para poder obter essa resposta, o algoritmo precisa de alguns parâmetros para saber o que é um indivíduo bom e o que é um indivíduo que não é bom. Então foi desenvolvido um experimento físico. Esse experimento consiste em um aparato de madeira com um tubo de acrílico, onde é posicionado o grão na ponta do tubo e esse grão percorre o tubo colidindo com a parede. No momento que ele colide com a parede, ele começa a voltar no tubo. E então é marcado o máximo retorno desse grão no tubo. E, em média, os grãos retornaram 5,97 centímetros. Que esse valor ele serviu de modelo ideal para o algoritmo genético, para avaliar a aptidão de cada indivíduo. Só que cada indivíduo precisa de uma forma de testar as propriedades que ele possui. Então foi desenvolvida uma simulação computacional. Essa simulação foi desenvolvida com o framework EAGE. Ele é um framework que faz a implementação do método dos elementos discretos. Esse método ele faz a aplicação das forças físicas em diversas partículas, onde essas partículas interagem com o ambiente, seja com as paredes da simulação, com os tubos, ou com as outras partículas do sistema. Então, cada indivíduo do algoritmo genético faz a execução dessa simulação com as propriedades que ele está tentando inferir. E, com isso, é possível avaliar que o algoritmo genético ele apresentou um bom resultado, pois na geração 1 é possível verificar que os indivíduos estavam presentes em todo o campo em diversas áreas do campo das possíveis soluções. Só que logo na geração 25, esses indivíduos já se encontram bastante próximos ao local onde tem a solução ideal. E na geração 100, esses indivíduos estão muito próximos da solução ideal, ou seja, eles conseguiram convergir para uma solução boa. Também é possível notar um fator que, ainda na geração 100, existem indivíduos que estão distantes da solução ideal. Isso se dá pelo fator de mutação. Isso é muito importante, pois com isso o algoritmo consegue se desprender de mínimos locais e conseguir procurar soluções em lugares que podem gerar uma solução ótima global. Bom, também é possível avaliar o desempenho dos melhores indivíduos por geração. Inicialmente, eles apresentavam um desempenho não tão adequado, mas a partir da geração 20, o desempenho deles era tão próximo ao ideal que a taxa de erro deles era bastante próxima a zero. E com o melhor indivíduo ao final da execução do algoritmo genético, ele encontrou esses dois valores para as propriedades do coeficiente de Poisson e para o coeficiente de dispersão de forças, o que são bastante positivos, pois eles são valores bastante precisos, visto que eles têm bastantes casas decimais após a vírgula. E a porcentagem de erro do melhor indivíduo é um valor bem próximo a zero, o que indica que ele é muito próximo ao ideal. Também é possível comparar essa solução encontrada com os dados presentes na literatura, onde a solução que o algoritmo genético encontrou se assemelha muito ao experimento físico real, pois no instante de tempo 1,6 segundos, o grão já se encontrava em repouso, o que também aconteceu no experimento físico. E nos dados da literatura, no instante 1,6, o grão ainda se encontrava em movimento, o que não condiz muito com o experimento físico. Então, esses valores foram bastante positivos, esses valores encontrados. Nesse momento, eu agradeço a atenção de todos e fico disposto a tirar algumas dúvidas. Muito obrigado.